Olá! Hoje o tema do nosso vídeo vai ser o brincar livre. O que é o brincar livre e como podemos fazer com que as crianças brinquem livremente. O brincar livre, em muito poucas palavras, é o brincar sem a intervenção do adulto. É o brincar que a criança, ela escolhe do que e como vai brincar. Esse brincar é muito importante para a criança, porque com ele ela entra em contato com todos os desejos delas, todos não, né? Ela entra em contato com os desejos dela e a partir daí ela realiza e ela põe em prática com o brincar. No brincar livre é muito importante a gente entender a função do objeto não estruturado. O objeto não estruturado é qualquer objeto que a criança vai fazê-lo brinquedo. Então, o objeto não estruturado, ele precisa da ação ativa da criança para que ele se torne um brinquedo, para que a criança brinque com ele. Então, um objeto estruturado pode ser um tupperware, uma colher, caixas de papelão, embalagens de materiais que você tem em casa. Acabou o detergente, dá uma lavadinha e a criança já pode brincar com ele. Algodão, e isso também vamos pensar na idade, né? Mas algodão, pedra, bacia, lençol, fronha, cadeira, mesa. Então, mesmo tudo pode vir a ser brinquedo. E aí, dependendo da idade, a gente vai proporcionar esses brinquedos para que essa criança vá desenvolvendo de acordo com a idade dela. Você não vai dar para um bebê uma pedra e sair junto, até porque ele pode colocar na boca, enfim. Mas o ideal é que essa criança tenha um acervo desses objetos para que ela faça com que eles se tornem brinquedos. Um exemplo que eu gosto muito é a caixa de papelão, porque a caixa de papelão se torna várias coisas e na caixa a gente pode rasgar e ela realmente se tornar muitas coisas. Então, quando uma criança está com alguma dificuldade em realizar o brincar livre, isso acontece muito, principalmente com crianças um pouco mais velhas, com 6, 7 anos. Se elas não foram ensinadas a fazer o brincar livre de pequenas, elas podem ter alguma dificuldade de, não tenho nada para fazer, eu não sei o que é que eu faço com isso. Então, nesse momento, é importante ainda um incentivo do adulto, desse cuidador, para que ela vá entendendo como ela pode fazer. E um desses incentivos, que é interessante, é uma caixa, uma embalagem, e a gente... o que é que isso pode ser? E a gente corta, e a gente faz, e pinta, para que ela vá entendendo, vá lembrando que aquilo pode ser várias coisas. Então, isso é uma grande dica que eu dou para seu filho, ou a criança que está por perto, não consiga brincar livremente de início, que você vai estimulando dessa forma aos poucos e rapidamente ela vai voltar a brincar livremente. Quando tem mais de uma criança, esse processo é mais fácil. Se tem irmãos, primos, esse processo é mais fácil porque elas acabam brincando entre elas. Quando não, quando é um filho único, uma criança que está sozinha, precisamos não é criar o brinquedo com a criança, porque como eu falei no início, a ideia do brincar livre o conceito do brincar livre é que a criança brinque sozinha, ela crie sozinha, ela deseje e realize, mas que a gente estimule essa entrada no mundo da imaginação, que é tanto da criança, né? Outra dica que eu posso dar, que isso aconteceu muito com os meus alunos, alguns meninos, por exemplo, na escola que eu dou aula, eles só queriam brincar de jogar futebol, de jogar bola. Então, ter uma bola por perto era essa brincadeira imediatamente que aconteceria. Então, se a gente pode pegar naquele momento que a gente está querendo estimular o brincar livre, tirar a bola para eles criarem com outros materiais, isso também ajuda muito. Crianças menores, vocês vão ver, não vão ter nenhuma dificuldade em fazer o brincar livre porque é completamente delas. A gente até fala que o termo brincar livre é redundante, porque o brincar, pura e simplesmente, é livre. O brincar
da criança não é um brincar pedagógico, que é aquele que a gente tem alguma coisa para ensinar, e não é o brincar dirigido, que normalmente é da recreação. O brincar livre é o brincar sem nenhum objetivo final, sem nenhuma intenção final. O brincar pura e simplesmente pelo brincar. E agora eu queria falar um pouco das etapas que esse objeto não estruturado nos traz, que o brinquedo convencional, o brinquedo estruturado, não traz, que o brinquedo estruturado ele corta esse processo e o brinquedo não estruturado ele pega esse processo inteiro. Então vamos lá. O objeto não estruturado ele chega, o objeto não estruturado, vamos pensar qualquer objeto. Então eu chego e dou para a criança um Tupperware, uma colher e algumas coisinhas que ela pode ou não botar dentro, enfim. Ela vai pegar aquilo e aquilo não é brinquedo. Então ela primeiro vai ter que desejar, vai ter que entrar em contato com o que ela quer fazer com aquilo, com o desejo, com o querer. Então também ela vai ter que dar uma silenciada, vai ter que ficar um pouco lá com ela. E aí depois ela entra em contato com aquele material e a partir dali, do desejo dela, do que ela pensou, do que ela criou e imaginou, ela coloca aquilo em prática no objeto. Então, é nesse momento que elas começam a montar o ambiente, é nesse momento que elas começam a arrumar o que elas vão fazer e depois elas brincam. Mas esse processo já está dentro do brincar, porque enquanto ela está criando aquele ambiente, ela já está no mundo da imaginação, no mundo do brincar livre. Então, quando a gente entrega o brinquedo pronto, né, são essas 3 etapas. Tem a etapa do desejo, tem a etapa da realização e a etapa do brincar. Então, quando a gente dá o brinquedo pronto, a gente chega na terceira etapa, que é chegar ao brinquedo e a criança vai brincar. Muitas vezes, quando as crianças são ainda menores, elas pegam aquele brinquedo e elas fazem outra coisa com aquele brinquedo. Elas pegam um carrinho e conseguem fazer outra coisa. Mas isso não é o comum. Um carrinho normalmente é um carrinho, né? Então, ela diminui na cabeça dela, no processo dela, diminui esse desenvolver, esse processo todo. E uma coisa que eu repito sempre que eu falo sobre isso é que desejar, realizar e viver tem muito a ver com criar realidades futuras quando a gente vai crescer e vir a ser adulto. Então, é muito importante a gente dar para a criança essa ferramenta que ela pode desejar, realizar e usufruir daquilo. Isso é uma ferramenta que o Brincar Livre dá para ela de forma maravilhosa. Nesse momento que a gente está vivendo, que não sabemos, né, muito bem o que é que vai acontecer, como será o futuro, que profissões vão existir, o que eu posso dizer é, não sabemos mesmo, mas já não sabíamos que profissões essas crianças vão ter, né? O que é que vai acontecer. Mas com certeza elas vão precisar de habilidades que o brincar desenvolve, que é a criatividade, resolver problemas, que é relação com o outro e com elas mesmas, relações socioemocionais, habilidades socioemocionais. E isso ela desenvolve com o brincar. Tudo isso olhar o outro, olhar os seus sentimentos, ter empatia, ter autonomia, que é muito importante, né, pra gente estar no mundo. Autonomia, responsabilidade. Tudo isso ela vai desenvolvendo com o Brincar Livre. Então, se você quer apoiar seu filho no futuro, se você não sabe, obviamente, o que ele vai querer ser, se ele... Enfim, o melhor que você pode fazer pelo futuro do seu filho, em todos os aspectos, é deixá-lo brincar. E aqui fica meu convite, um pouco explicado aqui, o que é o Brincar Livre, o que é o objeto não estruturado e como fazê-lo acontecer. Aqui fica meu convite para vocês, que as crianças brinquem livremente. O próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre o papel desse cuidador no processo do Brincar Livre. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês no próximo vídeo. Um beijo!